Bom, a gente vai começar então a falar um pouco sobre antenas de abertura. Antenas de abertura tipicamente são cornetas, né, que o pessoal deve conhecer, você deve conhecer, cornetas. Então as cornetas, se você for analisar, ela é um negócio assim, né, desenhando aqui em 3D, eu tenho a boquinha dela aqui e ela radia. Então, se você olhar esse negócio, você vai se perguntar, nas antenas de fio, a gente falou várias vezes e fez vários cálculos, que uma vez que você conhecesse a corrente em cima da antena, e a gente falou abertamente que a variável original nas antenas era a corrente, ou seja, se você soubesse a distribuição de corrente da antena, você saberia a resistência de radiação, os campos, você saberia a diretividade. Aí surge a pergunta, né? A gente fazia esse workflow, né? A partir da corrente que nós assumíamos, diferentemente dos softwares de simulação, a gente assumia a corrente, um shape da corrente, a gente calculava o vetor A, aqui era através de uma integral, que envolvia E na menos JKR sobre R, que é o kernel, né, que é a função de Green do espaço livre. E depois que a gente tinha o A, era bem simples de você obter os campos E e H. Em tese pode ser do Near Field, mas se a dificuldade fosse muito grande, você apenas obtinha do Far Field. E dos campos E e H, você partia por quê? Você tinha como obter a diretividade, você tinha que ter como ter a resistência de radiação, você tinha como obter a área efetiva máxima, etc, etc. Todos os subprodutos, as características de desempenho das antenas saíam, né, através desse processo, desse workflow aqui, que aparece no capítulo 3 do Balanis, onde que a parte em tese, né, a parte complicada era essa aqui, que envolvia fazer integral, muitas vezes tinham que ser feitas simplificações, etc., porque era um negócio mais difícil. O resto aqui era basicamente aplicação de fórmula, era um negócio não tão complicado. Bom, voltando então para a antena corneta. Na antena corneta, se você for olhar, ela é um aberto. Isso aqui é um aberto, ó. Onde que estão as correntes nesse negócio? Como que você vai pegar uma antena corneta e aplicar esse mesmo processo? Se o negócio é aberto, não tem corrente. Então, nesse caso, né, e não é só antena corneta, vamos supor que uma antena que o pessoal usa bastante é o Open Waveguide. Você pega um guia de onda, você cita o guia de onda aqui com coax, aqui dentro tem um probe, e esse guia de onda radia. Guia de onda em aberto, simplesmente quadradinho aqui, ele está radiando, né? Nada pode ser mais simples. O guia de onda em aberto, ele tem mais ou menos 7, 8 dB de ganho, ou seja, não é uma antena ruim se você considerar que é um mero cano aberto, né? Uma mera estrutura metálica aberta. O que mais? Às vezes você precisa saber, até em cálculos de EMC, qual que é a radiação que sai de um coax aberto. Um coax aberto, também é importante você saber. De novo, qual que é a corrente que circula no coax, né? Eu desenhei aqui o pininho saindo, mas isso aqui não necessariamente precisa, né? Ele pode estar rente, pode estar liso aqui. Qual que é a corrente que tem ali? Só no pininho? É óbvio que não, né? É óbvio que não. Outro exemplo, né? Open Waveguide, a gente falou do cabo coaxial vazado, né? Você abre uns buracos periódicos no cabo coaxial para ser usado em metrô, em trem e tal. Qual que é a corrente que passa? Se simplesmente o cabo coaxial está aqui no meio e você simplesmente abrir um buraco. Mesma coisa, não tem corrente. Existe apenas esse buraco aqui, né, que você está expondo o condutor central. Será que só a corrente no condutor central que importa? Então, todos esses exemplos são exemplos de antenas de abertura. Bom, o processo é o seguinte: existe um negócio chamado princípio de equivalência.
equivalência. O princípio de equivalência, ele diz o seguinte: quando você tem campos E e H numa abertura, então você tem uma certa abertura, né, um buraco, vamos dizer assim, e você tem campos E e H. Você substitui esses campos por correntes. Correntes M e correntes J. O que significa essa substituição? Significa o seguinte, vou tentar desenhar aqui. Você tem um corpo aqui qualquer, e nesse corpo você tem, por algum motivo, uma abertura que tem um campo E. Esse campo E nessa abertura, vamos desenhar aqui um buraquinho, nesse buraquinho aqui tem um campo E. Esse campo E, ele vai gerar, por consequência, no campo distante, ou no campo distante, ele vai gerar em vários pontos aqui, entre os quais o P, um certo campo também. Vai ter um campo aqui no ponto P, um campo complexo. Pois bem, você vai substituir, como o nome está dizendo, nesse mesmo objeto aqui, nessa mesma bolinha. Esse E vai ser substituído por uma corrente, que no caso é uma corrente M. Eu estou desenhando aqui, né, mas existe uma razão vetorial entre eles. Não pense que esses dois são colineares, só por questão de desenho aqui. Você vai substituir esse por, no caso, um M, que no ponto P, que no mesmo ponto P vai gerar, e no mesmo ponto P e em todo o espaço, vai gerar o mesmo nível de campo. Então, você substitui os campos por correntes que no espaço gerem os mesmos níveis de campo. Ou seja, do ponto de vista de observador, você não sabe se é um campo ou se é uma corrente. Então, o campo E, ele gera uma corrente magnética M, e o campo H gera uma corrente elétrica de substituição J. Tudo se passa como se você estivesse usando um M e um J. E aí você vai perguntar, qual que é o objetivo disso? O objetivo disso é você obter esse workflow aqui, que está já baseado em correntes, né? Como nós falamos, uma vez que você conheça os campos, as correntes, você consegue tirar tudo daí. E o objetivo é mais ou menos esse. Então, você substitui na região da sua abertura, do seu objeto, onde existe o campo, por uma corrente equivalente, e essa corrente equivalente, ela vai ser usada para calcular todos os outros parâmetros. Aqui vamos fazer o primeiro, porém, essa teoria só funciona para far field, certo? Essa teoria só funciona para far field. Ou seja, você não pode usar esse negócio para near field. Princípio, esses negócios que nós vamos ver, você vai calcular os campos em posições longe da sua antena, apenas. Diferentemente das antenas de fio, que às vezes, né, era possível você utilizar achar os campos próximos, como no dipolo infinitesimal, porque ele era bem simples. Em síntese, o Balanis ele explica bem isso, né? O princípio de equivalência chama-se princípio de Love, que foi o cara que desenvolveu. Se você quiser, você pode dar uma olhada lá, certo? Ele está bem explicado, está bem organizado ali. Ele entra mais na física do negócio. Em síntese, o nosso JS, que é a corrente que substitui o campo magnético, ela é definida como N rotacional, né, produto vetorial do campo H1. E a nossa corrente magnética MS é menos N vezes E1. Então, esses dois caras aqui são os campos na abertura, que existem na abertura, pode ser um campo E, pode ser um campo H. E esse J e M são, na verdade, a densidade
as densidades de correntes substitutas. Substitutas, que eliminam os campos. Você não tem mais os campos e você passa a trabalhar só com JS e o NS. E esse N aqui, ó, esses N's aqui, é o vetor normal à superfície. Então, basicamente, você vai ter aqui, por exemplo, a sua superfície, vai ter um campo E aqui. Se aqui você tiver Z, o seu campo vai ser Z. Qual que vai ser o N aqui? O N vai ser, desenhar aqui em outra cor, o N vai ser isso aqui. Por exemplo, Y. Então, vai ser AY, que é o N. O M vai ser AY menos aqui, né? Menos AY, produto vetorial com AZ. Você vai na calculadora, usa lá o cross, você vai ver lá na sua HP, 50, etc. E você vai ver qual que é o XYZ lá que vai dar o produto vetorial. Então, por exemplo, o que falta ainda para a gente entender a física desse negócio? O processo de substituição, ele também elimina o metal. Tem vários... Esses limites que eu estou passando, eles parecem que são complicados. Pô, mas substitui isso, vai aparecer um 2 multiplicando aqui. Tudo isso são simplificações que tornaram possível essa análise. Não é que são restrições que complicam. Não, são restrições que, se não fosse isso, você não conseguiria resolver. Então, vamos supor que você tem aqui, ó, um buraco. E nesse buraco, numa parte metálica, e nesse buraco você calculou uma corrente de superfície, como nós falamos, que é menos N vezes E1. Ou você achou esse MS nesse buraquinho aqui. Esse processo, então, só onde existe aqui essa corrente é onde havia um buraquinho. Por exemplo, uma abertura qualquer lá, um guia de onda. Esses resultados, eles dão certo quando você considera um plano de terra infinito. Isso aqui é uma coisa já que eu vou falar de antemão. Ou seja, se você calcular um guia de onda em aberto, como a gente logo vai ver, os resultados vão considerar que o seu guia de onda tinha uma chapa infinita se estendendo para lá. Aí você vai perguntar por que isso? Estou adiantando já, né, para dar mais um pé na física. Porque qual que é a diferença dessa estrutura, que é o que esse método está tratando, dessa 1 para essa 2? O problema é o seguinte: quando você tem essas bordas aqui fisicamente, as correntes nessa borda, como nós vimos, a radiação surge de aceleração de cargas. Essas bordinhas, elas vão gerar backside radiation e vão gerar também uma série de lixos que teorias, métodos numéricos como GTD e UTD tratam. É na borda que aparece a bobagem. Esse nosso método não trata. Ele não trata isso. Então, a explicação que se dá é isso. Quando você tem o método 1, ó, aqui, ó, onde que está a borda? Está no infinito. Você não pega isso. Ou seja, a resposta que nós vamos obter usando essa teoria é uma resposta boa, mas ela funciona principalmente nessa direção, nessa direção aqui. Conforme você vai saindo dessa direção aqui, ó, você vai tendo contribuições dessa física aqui que não são consideradas, tá bom? Então, só para deixar bem claro isso. Então você pega, voltando para o nosso exemplo aqui em cima, você tem o MS e você, só naquele buraquinho, você substitui por... Você tem o campo e substitui pelo esse MS. Só que o negócio vai um pouquinho mais além do que nós falamos. Na realidade, você elimina esse pack aqui, esse objeto que tinha só um buraquinho. Você quer eliminar ele. Como que você faz isso? Você usa a teoria das imagens. Então,
De maneira que você elimine isso, você vai imaginar que agora vai aparecer o mesmo MS aqui e vai aparecer um outro MS fantasma ali atrás. Quando você faz isso, como eles estão muito próximos um do outro, essa distância em tese é zero, porque a corrente está exatamente na boca, né? Eu desenhei uma distância aqui, mas não existe essa distância aqui é zero. Como eles estão exatamente uma em cima da outra, tudo se passa como se houvesse uma corrente dupla aqui. Então vai ser menos 2NE1, certo? E aí aqui você não tem mais essa estrutura metálica, tá bom? Então, tudo se passa como se você tivesse um strip de corrente, na verdade uma área de corrente, vou desenhar aqui, uma área de corrente flutuando no espaço. Isso é a substituição que nós fizemos. Aquela abertura que tinha um campo E, vai ser vai ser considerada, substituída meramente por uma lâmina, vamos dizer assim, de corrente magnética. E daí você tem equações que eu vou mostrar que você computa e você acha onde que está quais que são os campos. Bom, então no caso do guia de onda em aberto, desenhando aqui, ó, o meu guia de onda, como eu falei, ele está sendo desenhado assim. Eu apenas tenho campo aqui. Um guia de onda é uma abertura, né? Como se vê em física, né? Tem uma onda plana aqui, isso aqui é típico de física, a gente resolve desse jeito. Existe uma onda plana aqui, luz, e você tem um anteparo. Qual que é o padrão que a gente viu, né, que aparece aqui? Lembram disso? Isso a gente calcula com esse método, é um subproduto desse método. É um subproduto desse método. A luz é um campo elétrico, é o mesmo resultado. Então você tem uma abertura aqui no guia de onda. O EN aparece aqui, certo? Esse aqui é o nosso EA. Você vai substituir esse negócio por uma corrente MS, que ela está entrando na página, né? Aqui, na verdade eu desenhei aqui, eu vou desenhar bem no coisa aqui para você perceber. Aparece um MS só no buraquinho. E está entrando na página, está entrando na tela, por quê? Porque ele fez essa menos N vezes EA, fez esse produto vetorial aqui, né? Menos N vezes EA. Você vai substituir depois, o próximo passo, você vai substituir toda essa estrutura metálica, vai aparecer uma imagem, né? Vai aparecer uma imagem aqui, ó, você quer substituir, aparece uma imagem aqui, e essa imagem vai dizer para você depois que você ficou apenas no espaço, no fim do dia, você ficou apenas no espaço com uma lâmina, né, de corrente MS, que é menos 2N vezes E1 original. E aqui não há mais estrutura com PEC. Certo? Não há mais estrutura com PEC. No fim do dia, eu só estou dando os passos, mas você passa daqui direto para cá. Certo? Eu só estou dando os passos que você faz fisicamente. Na prática, você vai sair da esquerda para o último aqui da direita. Então, com isso, você consegue resolver o problema. Bom, agora, isso posto, isso tudo é a física. Como é que aparecem qual é o equacionamento? Aí vem a parte complicada. Bom, uma vez que você tenha... Aqui eu estou mostrando uma cópia do Balanis, como vocês podem estar vendo. Uma vez que você tenha as correntes... Uma vez que você tenha as correntes de substituição, você impõe as correntes de substituição aqui, ó, J e M. Geralmente você tem só o E, e do E você acha só o M. Né? Geralmente no campo você tem apenas um campo, não é sempre, mas geralmente só tem o campo elétrico. No campo elétrico você acha o M. Ou seja, você teria só esses vetores F ou L. Esse FL aqui você vai calcular, né? Você vai calcular o F ou L, caso que você só tenha
o campo elétrico. Agora, se na sua abertura tiver o campo magnético, você vai ter o J e você vai calcular essas duas integrais aqui, certo? Que é a parte complicada. Uma vez que você achou esses vetores, que é a parte complicada, aí fica simples. Você simplesmente acha, olha que expressões simples que você tem aqui, ó, você simplesmente acha os campos com J ômega multiplicando. Acabou. Acha os campos com J ômega. Esses campos aqui surgem, você vê, esses campos surgem aqui, são os mesmos do capítulo 3, aquilo que nós vimos anteriormente, é igual à questão das correntes, ou seja, você juntando tudo, você chega nessa tabelinha que é bem importante, ou seja, você calcula aqui, vem para cá e acha os campos. Ó, select uma superfície fechada e ache os campos. Substitua, que é o que nós fizemos. E aí aqui, ó, isso aqui que é a parte complicada. Determine o A e o F usando 12,6 e 12,7. Essa que é a parte complicada. Depois disso, determine E e H. Acabou, ó. Essa aqui já é a parte fácil. Isso aqui é fácil. Determine E e H usando 3,29 e 3,30. Que são esses campos como estão aparecendo aqui ou aparecendo aqui. Certo? Então, esse que é o processo de você, a partir das correntes, computar os vetores de substituição, as correntes de substituição, coloca nessas integrais aqui e obtém os campos. Com exemplo, vai ficar um pouquinho mais simples isso.